Olá, tudo bem? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo ao canal Advogando com Rafa. O meu nome é Rafaela Costa e eu sou advogada especialista na área trabalhista. Estou sempre aqui, toda terça-feira, por volta das 19 horas, lançando conteúdo novo para você de uma forma bem simplificada, para que assim você possa se inteirar e entender melhor sobre os seus direitos. Bom, hoje nós vamos falar sobre as férias coletivas. Afinal, quando é que o empregador pode determinar que o empregado goze das férias coletivas? Será que é possível que ele tenha que gozar dessas férias antes mesmo de completar os 12 meses de trabalho? E durante qual período mínimo o empregador deve determinar o gozo dessas férias coletivas? Bom, se você tem essas dúvidas e muitas outras relacionadas às férias coletivas, fica por aí que nós vamos falar nesse vídeo sobre esses questionamentos e muito mais. Mas antes, aproveita, se inscreve aqui no canal, dá uma olhada em todo o conteúdo que nós fizemos com muito carinho para você. Possa ser que eles venham a tirar as suas dúvidas. Ativa o sininho de notificação para que você possa ser avisado quando sair conteúdo novo por aqui e dá o seu like. Coletivas, aquelas concedidas de forma simultânea a todos os empregados da empresa, a empregados de um mesmo estabelecimento ou filial, ou mesmo a empregados de um mesmo setor. Aqui independe se o trabalhador ele tenha já passado pelo período aquisitivo das suas férias. Independe se ele trabalhou durante os 12 meses para poder ter o direito ao gozo dessas férias. Se nesse caso o setor ele tiver mais de um empregado ou enfim, um estabelecimento, ele tiver mais de um trabalhador, é necessário que todos daquele setor, todos daquele estabelecimento ou todos os empregados daquela referida empregadora, eles entrem em férias coletivas. Não é possível que um empregado entre e o outro não. Se uma situação dessa acabar se configurando, essas férias são consideradas inválidas. Cabe ressaltar que a prerrogativa de determinar, de conceder essas férias coletivas é do empregador, independe da vontade do empregado. Nesse caso, ele apenas tem que cumprir os regramentos, os requisitos para a concessão das férias coletivas, e um deles é a comunicação prévia de 15 dias dessa concessão ao Ministério do Trabalho, da Economia, ao sindicato profissional da categoria e ao trabalhador. Nesse caso, ele deve espalhar anúncios pela empresa, com antecedência mínima de 15 dias, para que o empregado ele tenha de fato ciência do gozo das suas férias. Aqui nós temos uma exceção, porque microempresas e empresas de pequeno porte, elas não têm necessidade de cumprir essa comunicação prévia ao Ministério do Trabalho e da Economia, por conta do que dispõe o artigo 51 da Lei Complementar 123, de 2006. Mas aí vocês podem me questionar, mas Rafa, como é que a gente pode contabilizar as férias coletivas de um empregado que sequer passou por todo o período aquisitivo? Ele não trabalhou os 12 meses seguidos para poder ter o direito ao gozo dessas férias. Como é que a gente pode fazer? Bom, a legislação aqui nesse caso prevê que o cálculo das férias coletivas desse trabalhador, ele deve ser feito de forma proporcional. E assim que finalizado o período de concessão dessas férias, o seu período aquisitivo passa a contar novamente aqui do início. Então, por exemplo, o empregado contratado no dia 1º de julho, ele que está trabalhando numa empresa que concede férias coletivas aos seus trabalhadores do dia 22 de dezembro ao dia 2 de janeiro, veja que ela concedeu 10 dias de férias coletivas. E esse empregado, ele trabalhou ao longo de 6 meses nessa empresa antes da concessão dessas férias. Então, se ele tivesse trabalhado durante 12 meses, ele teria direito a 30 dias de férias. Mas como ele trabalhou apenas 6 meses, ele vai ter direito, proporcionalmente falando, a 15 dias de férias. Nesse caso, ele vai gozar dos 10 dias das férias coletivas e ainda vai ter como saldo 5 dias, tá? Que ele pode gozar tanto de forma subsequente, após as férias coletivas, ou em momento posterior,
desde que respeitado o prazo do período concessivo. E nesse mesmo caso, vamos supor que a empresa ela tenha concedido 20 dias de férias coletivas. Como é que ficaria aqui nessa situação, já que o empregado ele só teria direito a 15 dias de férias? Bom, nesse caso, o empregado ele vai ficar afastado durante esse período, porém os 15 dias ele vai receber como férias, né, de forma proporcional, enfim, com o 13º sobre o valor daquela remuneração, e os 5 dias restantes aqui vai ser considerado como uma licença remunerada, onde ele vai receber pelos dias, porém não vai incidir 1/3 aqui sobre esse valor. Cabe ressaltar, pessoal, que essa alteração do período aquisitivo, ela só se aplica a empregados que trabalharam por menos de 12 meses na empresa. Um outro questionamento muito comum é o seguinte: Rafa, eu tô no gozo do meu aviso prévio e de repente o empregador determinou a concessão das férias coletivas. O que deve acontecer nessa situação? Bom, aqui indica-se que o empregador interrompa o aviso prévio que está ali sendo cumprido, né, um aviso prévio trabalhado, para que em pelo menos um dia antes da concessão, né, do gozo dessas férias coletivas, e ele indenize o período restante que faltava ali para finalizar o aviso prévio, pagando as verbas decisórias da forma devida com a projeção necessária aqui nesse caso. Já com relação à quantidade de vezes que essas férias elas podem ser concedidas, né, e pelo período, pelo prazo, aqui a lei prevê que é possível conceder 2 férias coletivas, tendo cada uma um período mínimo de 10 dias. Lembrando que a sua concessão ela não pode ocorrer 2 dias antes a um feriado ou mesmo a um descanso semanal remunerado daqueles trabalhadores. E por fim, um outro questionamento muito comum é se é possível o abono pecuniário, se aplicar o abono pecuniário às férias coletivas. Bom, possibilidade A, desde que exista previsão em acordo coletivo ou convenção coletiva. Aqui independe da vontade do trabalhador. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Por favor, dúvidas e sugestões de tema, podem deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou respondê-los. Aproveite e envie esse vídeo para quem está precisando saber sobre o assunto e dá o seu like. Espero você na próxima terça. Até mais!